Boa tarde, meu nome é Tatiana Piloto e eu sou diretora da Zendesk no Brasil. Tenho o prazer de estar hoje aqui com o Ricardo Amorim. O Ricardo é hoje o brasileiro mais influente do LinkedIn e, segundo a revista Forbes, uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. Ele é também CEO da Rican Consultoria e também é apresentador do programa Manhattan Connection. Ele vai conversar conosco um pouco sobre as tendências econômicas no Brasil. Se vocês quiserem participar, por favor, enviem as suas perguntas através do chat no lado esquerdo da tela do webinar. Muito obrigada, Ricardo. Obrigado, Tatiana. Por favor, participem, mandem as perguntas. E só para ficar claro, apesar disso tudo, lá em casa, em termos de influência, eu estou atrás da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do papagaio, do cachorro. E eu não tenho papagaio nem cachorro. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Gente, é um enorme prazer estar aqui com vocês. E o que eu pretendo fazer é colocar em perspectiva esses últimos anos tão complicados no Brasil e deixar mais claro por que eu acredito que a gente está num ponto de inflexão. Um ponto onde a economia começa a melhorar, mas principalmente vai continuar melhorando. E a tecnologia tem um papel fundamental a curto, médio e longo prazo para a gente ter uma economia brasileira mais forte e principalmente para cada um de nós podermos aproveitar as oportunidades que vão surgir nesse cenário. Vamos lá? Bom, primeira coisa que eu queria trazer é que a gente não fala de outra coisa no Brasil, a gente só fala em crise de todos os jeitos. Tem crise moral, tem crise política, tem crise econômica. E não bastasse a gente tomar os nossos sustos, de vez em quando ainda vem uns sustos de fora, mas mais do que isso, o que realmente surpreende, o susto do bem, é que nos últimos 15 anos a gente teve um crescimento econômico muito concentrado em países emergentes. O que isso significa é que de cada 4 dólares que a economia mundial cresceu nos últimos 15 anos, 3 vieram de países emergentes. Em outras palavras, não houve lugar melhor no mundo para se ganhar dinheiro, se fazer bons negócios há 15 anos do que nos países emergentes. Até aí vá lá. O que nos causa muito espanto aqui no Brasil é que se a gente olhar o finalzinho desse gráfico que vocês estão vendo, mesmo nos 2 últimos anos, com o Brasil em recessão, com a Rússia em recessão, o que aconteceu é que de cada dólar que cresceu a economia do mundo, 73 centavos, ou seja, ainda assim, quase 3 de cada 4 dólares vieram de países emergentes. Estranho. Muito estranho. Para nós brasileiros. Isso foi estranho para nós porque no Brasil, só no Brasil, no meio do nosso caminho, infelizmente, tinha uma Dilma. E não, meu comentário não é absolutamente sobre política, ele é exclusivamente sobre economia. Para deixar isso claro, eu vou fazer 2 comparações econômicas. A primeira, o desempenho econômico de todos os países do continente americano ao longo de todos os anos que a nossa ex-presidenta esteve no poder. E o que a gente vai ver é que não. O Brasil não foi o país de pior desempenho econômico nas Américas enquanto a Dilma era presidente. Para ser mais específico, isso só aconteceu porque existe a Venezuela bolivariana. O Brasil ficou para trás de várias superpotências como o Haiti, Nicarágua e El Salvador. A Argentina da Cristina Kirchner ficou na nossa frente. Portanto, aconteceu algo específico no Brasil que não deu muito certo. E mais do que isso, foi específico do governo da presidente Dilma. Para deixar isso claro, eu vou fazer outra comparação, que essa vocês nunca viram e nem vão ver no horário eleitoral gratuito. Eu vou comparar o desempenho econômico de 2 governos do mesmo partido. A presidente Dilma ficou 5 anos e meio no governo e eu vou comparar com o mesmo período do governo anterior, portanto, do presidente Lula, também do PT. Ou seja, não tem nada de política aqui. O que vocês vão ver em branco são as expectativas que os economistas tinham no dia 31 de dezembro para o que aconteceria no ano seguinte. Em verde, o que acabou acontecendo. No período Lula, o que chama a atenção são 2 tendências e uma exceção. A tendência, aliás, vamos começar pela exceção. A exceção foi o ano de 2009, ano da crise internacional, o que o Lula chamou de marolinha kit tsunami lá. E o que aconteceu naquele ano foi que nós tivemos uma piora de expectativas. Notem que a bolinha branca ali em 2009 ela cai. Mas mais do que isso, não só caíram as expectativas, mas caiu muito mais a realidade. O que aconteceu foi muito pior do que a gente achava.
Essa foi uma exceção, causada, sim, por uma crise internacional. E as tendências? A primeira, se vocês notarem, as expectativas em branco elas estão com uma trajetória ascendente. Em outras palavras, cada ano que terminava, a gente esperava um pouquinho mais no ano seguinte. Mas mais importante do que isso, as barras verdes, tirando o ano de 2009, estão sempre acima das bolas brancas. Em outras palavras, o que acontecia era melhor do que o que a gente imaginava que ia acontecer. Bom, aqui tem alguns pontos importantes. O primeiro deles é que, por que esse processo aconteceu? Bom, a gente esperava uma coisa, era melhor, a gente subia a expectativa. Era melhor, no ano seguinte a gente subia a expectativa. Aí, o Cristo virou aquele foguete que foi para a capa da revista The Economist. A conclusão foi que o Brasil hoje era a bola da vez, não teria mais para ninguém. A Dilma tomou posse e aconteceu uma pequena mudança. Desde a posse da presidente Dilma, em todos os anos, a economia piorou. Por dois lados. A expectativa caiu, mas mais grave, o que aconteceu foi pior do que a expectativa. Aqui tem várias lições importantes. A primeira é que os economistas, infelizmente, nunca acertam as previsões. Para falar a verdade, acertaram uma vez. Em 2016, as expectativas e o que aconteceu, de fato, foram iguais. Nos outros anos, em todos eles, foram diferentes. A segunda é mais importante. A gente não sabe, a priori, quanto os economistas vão errar as previsões. Mas a gente pode ter uma ótima ideia de para que lado eles vão errar as previsões, se a gente souber de que fase do ciclo econômico aquele país está. Funciona assim. Eu peguei 180 países, dados em alguns casos que começaram em 1870, e descobri que em todos eles a economia se move em ciclos positivos, seguidos de negativos, seguidos de positivos e negativos, eles vão se intercalando. O que acontece é que esses ciclos eles não têm duração estável. Alguns são curtos, outros são longos. Um bom governo faz com que o ciclo de surpresas positivas e esse ciclo ascendente seja longo. Um mau governo faz com que o ciclo de surpresas negativas seja muito negativamente inclinado e longo. Esses ciclos mais curtos duram 3 anos, os mais longos chegam a 8. O importante para nós no Brasil é que um ciclo de 6 anos de surpresas negativas já é dos mais longos. Houve mais longos? Houve. Teve de 7 anos, teve de 8. Mas só em países em guerra ou guerra civil. O que significa o seguinte: o Brasil dificilmente teria, ou se tivesse, seria uma novidade, algo que nunca aconteceu em quase 150 anos em nenhum outro lugar do mundo, mais um ano de surpresa negativa. E quando a gente olha as expectativas para o ano que vem e para esse ano, a gente já vê uma mudança de tendência. Não, as expectativas para esse ano e para o ano que vem estão longe de serem boas, muito pelo contrário. Mas são muito melhores do que do ano passado e mostram uma mudança que provavelmente virá acompanhada de surpresas para melhor. Aliás, tem um segundo aspecto. Quando a gente olha a expectativa de crescimento para 2017, que no final do ano passado era só de 0,7%, portanto muito baixa, esse número minimiza a sensação de crescimento que a gente vai ter, por um efeito estatístico. O que acontece é que o crescimento do PIB é a soma do PIB de 4 trimestres nesse ano, dividido a soma dos 4 trimestres do ano passado. Só que nos 4 trimestres do ano passado, o PIB caiu em todos eles. Então o PIB começa nesse nível e vai caindo, caindo, caindo. Só para que esta soma desse ano fique igual ao do ano passado, ele vai ter que subir, 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 subir. Em outras palavras, para que o crescimento fosse zero este ano, o PIB teria que manter um ritmo de crescimento em cada trimestre anualizado de 1,8% ao ano. Para crescer os 0,7% que os economistas projetavam, o ritmo de crescimento trimestral anualizado vai ter que ser de 2,5% ao ano. Portanto, a sensação vai ser melhor do que o desempenho econômico. E segundo, é provável que esteja se iniciando um ciclo de surpresas positivas e que o crescimento seja melhor do que o que a gente está vendo nessa projeção. Isso aqui tem uma outra implicação, que é, se de fato a gente tiver um ano de crescimento econômico, 4 trimestres seguidos de crescimento econômico, o ano que vem o efeito estatístico inverte. O que vai acontecer é que o PIB começa esse ano aqui e termina aqui. Ele larga o ano que vem de um nível mais alto do que a média deste ano.
E o resultado é que isso vai fazer com que o número de crescimento anual do ano que vem seja maior. Por que importa? É bom lembrar que ano que vem é ano de eleição. E vai ser bacana para eventuais candidatos do atual governo chegar com um número de crescimento inflado por esse efeito estatístico. Mas vamos deixar o ano que vem para lá, vamos voltar para esse ano e principalmente, por que a gente chegou onde chegou? O que aconteceu até agora? Por que melhoraram as expectativas? Porque melhorou a confiança. Em economia, confiança é um fator fundamental. Quando investidores, empresários e consumidores estão confiantes, eles fazem a economia melhorar. Consumidores, por exemplo, se eles acham que o futuro vai ser bom, meu emprego está garantido, eu vou ganhar mais, eles estão dispostos a gastar mais. E gastando mais, eles fazem com que as vendas das empresas cresçam. As empresas vendendo mais, contratam mais gente, o que faz com que mais gente tenha renda e possa gastar mais. E você gera um círculo virtuoso onde a economia vai subindo pouco a pouco e surpreendendo para melhor. Quando ao contrário a confiança some, acontece o inverso. Uma confiança muito baixa, ou um consumidor com medo de perder o emprego, que olha para a cadeira esquerda e a cadeira direita e vê que as duas estão vazias porque os dois colegas já perderam o emprego e pergunta se ele é o próximo, é um sujeito que opta em não gastar. Porque ele fala, eu posso perder o emprego e posso precisar desse dinheiro depois. Quando ele faz isso, as empresas não vendem. A empresa que não vende manda dois sujeitos embora, porque ela não precisa mais deles. E esses dois sujeitos que perderam o emprego e perderam a renda, reduzem o consumo. E isso gera uma bola de neve com um círculo vicioso que vai jogando o crescimento para baixo. O importante é que a Dilma tomou posse em 2011 e, como dá para ver pelo gráfico, aquilo foi perto do nível mais alto de confiança que nós tivemos no Brasil nos últimos 22 anos. E desde a posse dela, a confiança veio caindo. Até que, em dezembro de 2015, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acertou dar início ao processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Quando isso aconteceu, foi o início do processo de mudança da trajetória da taxa de confiança. No começo ela andou de lado, ninguém sabia se o impeachment ia avançar ou não. O impeachment avançou, ela subiu, voltou a andar de lado por alguns meses e mais recentemente voltou a dar uma subida e eu acredito que ela vai continuar a subir. Daqui a pouco eu explico por quê. Agora, essa confiança já impactou a expectativa de crescimento. Se a gente for ver o que acontecia, lembra que de 2011 até final de 2015, confiança para baixo, expectativa de crescimento também. Quando a confiança vira, no começo ninguém está vendo o que está acontecendo, mas de repente a expectativa de crescimento começa a aumentar. Ela cai depois do finalzinho do ano passado, quando acontece a eleição do Donald Trump e começa a se falar nas delações premiadas do Marcelo Odebrecht. Mais recentemente ela vem andando de lado e o que eu acredito que o próximo movimento vai ser uma recuperação para cima de novo, explico daqui a pouco. Por hora, eu queria dizer como é que isso aqui aconteceu. Em grande medida, um dos fatores que mostra quando uma economia está mais forte ou mais fraca é o que acontece com a taxa de câmbio. Porque uma economia forte é uma economia que exporta muito produto, vende muito produto para o exterior e importa menos de lá. E além disso, essa economia ela atrai investimento de fora. Os dois fatores, quando a gente vende mais produto para fora do que traz produto de fora, começa a sobrar dólar, que é a moeda que é usada no pagamento, tanto para a gente pagar as compras de fora como quando a gente é pago. Se a gente recebe mais do que a gente paga, sobra dólar aqui. E quando entra dinheiro de fora também. E o preço do dólar em relação ao real é determinado por esse equilíbrio entre oferta e demanda de dólar. Se tem mais dólar do que tem gente querendo comprar dólar, o preço do dólar cai. Esse gráfico mostra o preço do dólar ajustado pela inflação nos últimos 37 anos no Brasil. E o que chama a atenção é que aquela linha horizontal, na faixa de 3,15, que mostra a média do valor do dólar, ela nada mais é do que um valor de média. O que a gente tem são grandes oscilações em torno desta média. Por um lado, quando vem para baixo, o dólar fica barato. E depois ele vai para cima. E ele está sempre fazendo esse movimento de pêndulo, para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Notem que de 2011 a 2015, de novo, ao longo do governo Dilma, antes do processo de impeachment começar a avançar, o dólar tem uma clara tendência de alta. Uma vez começando a avançar o impeachment, muda a confiança, muda a entrada. Brasileiros estavam mandando dinheiro para fora com medo do que poderia acontecer. Brasileiros e estrangeiros começam a trazer o dinheiro de volta. Em janeiro, por exemplo, desse ano,
nós tivemos a maior entrada de investimentos de empresas estrangeiras em um único mês na história brasileira. Resultado, o dólar despenca. Quando o dólar despenca, o que acontece é que tudo que é importado começa a chegar mais barato no Brasil. Por exemplo, um produto que custe 10 dólares, quando o dólar estava a 4 reais, chegava no Brasil a 40 reais. Com o dólar a 3, ele chega a 30 reais. Nesta hora, quem compete com esse produto tem que vender mais barato também, porque senão ele não vai conseguir vender, porque o preço do concorrente baixou. Resultado, muitos preços caem no Brasil e junto com isso, quem cai é a inflação. Enquanto o dólar subia, de 2011 a 2015, a inflação subia. Quando o dólar caiu, a partir do início de 2016, a inflação começa a cair. E quando a inflação cai, a expectativa da inflação no futuro cai também. Quando a inflação fica mais baixa, as pessoas começam a achar que a inflação será mais baixa no futuro. E é o que começou a acontecer. No começo elas desconfiaram, porque a inflação começa a cair no começo de 2016 e vocês vão ver que no começo de 2016 a inflação até subiu um pouquinho, a expectativa de inflação, as pessoas falaram, imagina, caiu agora, mas vai subir depois. Aí continua a cair, eles falaram, não sei não, se estabilizou. Continuou caindo, a expectativa começa a cair. Quando a expectativa cai, o Banco Central olha para isso aqui para definir a taxa de juros. Ele tem uma meta de inflação de 4,5%. Quando está acima disso e ascendente, ele sobe os juros. Quando está abaixo disso e descendente, ele corta a taxa de juros. Ele já começou, mas provavelmente ele ainda vai cortar e muito, porque a taxa de juros no Brasil ainda é muito mais alta do que no resto do mundo. O que significa o seguinte, é muito provável que a gente tenha um movimento parecido com o que aconteceu entre 2004 e 2008, quando os juros no Brasil, a taxa básica, caiu de 15% para 7%. Vai acontecer algo muito parecido, ela estava mais ou menos no mesmo nível, já está em 12% e deve cair muito mais. Resultado? O crédito vai voltar. Não voltou ainda, mas os bancos, vendo a taxa de juros cair, vão, mais cedo ou mais tarde, chegar à conclusão que é melhor eles emprestarem agora do que daqui a 6 meses ou um ano, quando a taxa já vai estar muito mais baixa e eles vão ter muito menos a ganhar. Resultado, a volta do crédito significa mais consumo, mais investimento. E essas duas coisas significam mais empregos. Aliás, para minha surpresa, já agora em fevereiro, os dados de emprego apontaram crescimento do número de empregos no Brasil. E eu só achei que isso ia acontecer no segundo semestre do ano. E olha que talvez eu fosse o economista mais otimista com o Brasil recentemente. Ainda assim, o que chama atenção é que estão acontecendo algumas tendências que ainda são muito cedo para nós sermos taxativos, mas tem alguns sinais muito positivos. Como eu falei, investimento estrangeiro batendo recorde. As exportações brasileiras cresceram muito. A gente está tendo uma queda da inflação muito forte. A gente está tendo geração de emprego. Tudo isso sinaliza uma economia mais sólida e em recuperação. E, com a volta do crédito, essa recuperação vai ganhar força, fôlego e se acelerar. Em particular, nos setores que mais apanharam no Brasil nos últimos anos, que são os que mais dependem de crédito e confiança. Estou falando de setor automotivo e setor imobiliário. Sem crédito e sem confiança, esses dois setores não vendem. E, de fato, nos últimos anos, tiveram muita dificuldade para vender. Resultado, quando isso voltar, da mesma forma que aconteceu de 2004 a 2008, esses setores puxaram o crescimento brasileiro e provavelmente vão puxar outra vez. É bom a gente se preparar. Agora, tem um fator que eu acho que ainda é minimizado. Eu queria mostrar aqui que toda santa vez que o Brasil tem uma depressão econômica, duas coisas muito importantes acontecem. A primeira, uma transição política. Se vocês olharem, esse gráfico mostra a média de crescimento a cada 3 anos nos últimos 115 anos. Todas as vezes que essa média ficou negativa, ou às vezes nem chegou a ficar negativa, mas ela despencou de um nível muito alto para um nível muito baixo rapidamente, a gente teve uma transição política no Brasil. Começa com a virada de 1929, quando o Brasil tinha uma média de crescimento de mais de 9%, e aí vem a Grande Depressão. E com a Grande Depressão, o crescimento brasileiro despencou, ficou negativo em quase menos 1,5%. E nesta hora aconteceu o Estado Novo. Foi um golpe, ditadura, Getúlio Vargas, mas que durou até quando? Até o PIB despencar outra vez em meados dos anos 40. 45, adeus Vargas, fim do Estado Novo, democracia. Só que a democracia só durou
até o PIB despencar. Em 64, despenca de novo o PIB, adeus democracia, golpe militar. A ditadura só durou até o PIB despencar. Início dos anos 80, primeira metade dos anos 80, despenca o PIB e balbal, ditadura. Democracia, mas nem todos os governos chegam até o final. No início dos anos 90, o PIB despenca e o Collor cai. E agora, mais recentemente, o PIB teve a maior despencada dos últimos 115 anos. Tchau, querida. Só que eu não sou analista político, eu sou economista. E para mim, mais relevante do que a transição política é o impacto econômico e o efeito econômico. E o efeito econômico, mais uma vez, é de um pêndulo que sai de um crescimento muito acelerado, fica muito baixo, acontece uma transição política nesse momento e o pêndulo sempre volta lá para cima. Por exemplo, final dos anos 20 eu dizia que o crescimento era de 9%, caiu quase 1,5%, mas pouco depois a média de crescimento de 3 anos estava em 7%. Nos anos 40, meados dos anos 40 caiu a zero. Pouco depois o Brasil já crescia de novo a uma média de 7% ao ano. Final dos anos 50, início dos anos 60, o crescimento chegou a mais de 9% ao ano de média. Caiu a 2%. Teve a transição e voltou a 13%. Voltou não, chegou a 13%, ele nunca tinha estado antes nesse nível. Caiu a menos 2% na primeira metade dos anos 80, mas pouco depois o Brasil crescia a uma média de 7% ao ano. Nos anos 90 caiu quase 1,5%, mas pouco depois crescia mais do que 5%. Calma, eu falei o seguinte, nos últimos 115 anos, o mínimo que a economia brasileira cresceu depois de uma grave crise econômica, e nunca houve uma tão grave quanto a atual, foi 5% ao ano por pelo menos 3 anos. Você conhece alguém que acha que o PIB brasileiro vai crescer isso tudo nos próximos anos? Nem eu. Alguém que acha que vai crescer 4% ao ano? Eu também não conheço. Eu também não sei, aliás, quanto o PIB brasileiro vai crescer. Mas uma coisa, para mim, está clara. Nós estamos na fase em que as surpresas econômicas vão ser positivas. Que a economia vai ir melhor do que as pessoas acham e não pior, como era a fase anterior que nós estávamos até o ano passado. Significa o seguinte, gente. Eu acabei de falar que nós estamos na fase das oportunidades do negócio. Abre os olhos. Presta atenção, que agora é a hora que mais interessa. O que eu disse é que não espera a coisa estar claramente ótima, boa, para aí você tomar sua decisão, porque aí o bonde já passou. Uma oportunidade só existe quando a maioria ainda não viu. Depois que todo mundo já viu, a oportunidade já era. Oportunidade para os primeiros é problema para os últimos. Melhor prova que eu vi disso no Brasil nos últimos anos? Paletas mexicanas. Há uns anos, um cara achou que se fosse fazer esses sorvetes recheadinhos no Brasil, ele ia ganhar dinheiro. Ele fez e ganhou. Um monte de gente viu. No segundo, terceiro e quarto, também criaram paleterias. E ganharam dinheiro. Aí, o milésimo do centésimo, 98º cara montar mais uma cadeia de paleteria. Ele não se deu tão bem assim, não. Pera, você está falando, Ricardo, que então paleta mexicana é mau negócio? Não. Não tem nada a ver com paleta mexicana. Tem a ver com qualquer negócio. Quando o cara que viu 900 paleterias sendo feitas montou a dele, ele tinha certeza que ele ia ganhar dinheiro. Porque ele viu 900 outros caras montando paleteria e ganhando dinheiro. E foi exatamente por isso que ele perdeu. Quando o primeiro cara montou, ele não tinha a menor ideia se ele ia ganhar dinheiro. E foi por isso que ele ganhou. Porque quando o primeiro sujeito montou, tinha mais gente querendo comprar paleta, portanto, mais demanda por paleta, do que gente vendendo. Quando a demanda é maior do que a oferta, grande oportunidade. Depois que tinham mais de 1000 paleterias, inverteu. Muita gente querendo vender, menos gente querendo comprar, problema. Foi exatamente o que aconteceu. Eu vi isso de carteirinha. O meu escritório fica em São Paulo, no bairro do Itaim. A 3 quadras do meu escritório, numa mesma calçada, chegou a haver um momento, na mesma quadra, do mesmo lado da rua, 4 paleterias. Hoje não tem mais nenhuma. Estão todas fechadas. O que é oportunidade quando o primeiro faz, é problema quando o último faz. E a oportunidade vem exatamente nesses momentos que a gente sai de problemas, dificuldades muito grandes e a coisa vira. Em outras palavras, agora,
Se é nesse mês, daqui a 2, daqui a 3, se já foi quando a economia virou, a gente só vai ter certeza algum tempo depois. Mas é mais ou menos por agora. E de que oportunidade eu estou falando? Um monte. Primeira coisa que a gente precisa se preparar é para voltar a ouvir falar de nova classe média. Esse papo veio porque de 2004 para frente o Brasil colocou 50 milhões de famílias na classe média. Muita gente. Impressionante. Mas não foi nada especial se a gente comparar com outros países. No mesmo período, a Indonésia pôs 70 milhões de famílias na classe média. 70 milhões de pessoas, aliás, tanto no Brasil quanto na Indonésia. A Índia pôs 120 milhões. A China pôs 240 milhões. Aliás, o processo não acabou em nenhum desses países. No Brasil, por exemplo, nos próximos 10 anos, de 30 a 35 milhões provavelmente vão emergir para a classe... Emergir não, parte deles vão emergir, outros vão nascer, mas enfim, a classe média vai crescer em mais ou menos 30 a 35 milhões de pessoas. É um monte de oportunidade de negócio que vem a partir daí. Essa nossa pirâmide virando losango e gente emergindo significa negócios que poderão ser feitos. Enfim, oportunidade para quem souber aproveitar. Segundo tema que eu queria chamar a atenção, além desses novos consumidores que voltarão a entrar no mercado quando a economia se fortalecer, é um tema ligado a agronegócio e interior. Se a gente for pegar a área do Brasil deixando a Amazônia de fora, porque afinal de contas, sim, a gente tem que preservar, sim, é importante cuidar do meio ambiente, mas fazendo isso, o que sobra que dá para o Brasil plantar é do tamanho de 33 países da Europa, que hoje ainda não está plantado. O grosso dessa área no Brasil, toda aquela área verde que vocês estão vendo ali, é a área de pecuária extensiva. Em outras palavras, gado solto solto na fazenda. Se houver condições econômicas que justifiquem, confie no gado e usa a terra para plantar, isso vai acontecer, já aconteceu nos últimos anos e vai continuar por isso aqui. Se vocês notarem, de 1980 a 2000, o superávit do agronegócio brasileiro não cresceu nada. De 2000 a 2016, ele multiplicou-se por 10 vezes. Por quê? Porque os chineses passaram a comer mais e comer melhor a partir de 2001. E muita gente me fala, mas Ricardo, e agora, depois de todo esse escândalo da carne fraca no Brasil, como vai ficar? No curto prazo, o Brasil vai ser negativamente impactado, sim, eu não tenho dúvida disso. Mas é no curto prazo. Por meses, eu acredito que isso vai ter impactos negativos significativos. Na hora que a gente para de pensar em meses e começa a pensar em anos, o impacto vai ser, eu não tenho dúvida que essa questão vai ser resolvida. O Brasil é hoje e continuará a ser um dos maiores produtores mundiais, não só de carnes de todos os tipos, mas de uma série de outros produtos do agronegócio, e isso vai continuar. E vai continuar porque, como eu vou dizer daqui a pouquinho, tem um fator externo que deve garantir que isso continue. Mas antes eu quero falar da consequência. A consequência é que quando o agronegócio começou a crescer mais, ele começou a movimentar mais o interior brasileiro. E por isso, nos últimos 15 anos, as cidades do interior brasileiro crescem mais do que as capitais. Opa! Oportunidade em tecnologia. Porque o interior, normalmente, não tem uma infraestrutura tão boa quanto as capitais dos estados. Mais do que isso, é muito mais difícil você entregar um produto ou serviços quando o consumidor está espalhado, um em cada canto, do que quando eles estão concentrados em poucas cidades ou numa cidade muito grande, como é o caso de São Paulo. Aí é que soluções de tecnologia ajudam demais. É uma das grandes oportunidades que a tecnologia traz. Mas eu vou falar das outras mais para frente. Eu falava que tinha uma causa externa que sustentava isso. A causa é esse chinesinho que está comendo um bifão brasileiro. Esse cara é um dos 400 milhões de chineses que nos últimos 15 anos saíram do interior da China, pararam de plantar arroz, começaram a ganhar mais, porque eles ganham mais na fábrica do que eles ganhavam plantando. Aliás, uma coisa que a maioria dos brasileiros não sabe, a gente acha que todo chinês ganha um salário de miséria. Atualmente, o salário médio numa fábrica na China é mais alto do que o salário médio numa fábrica no Brasil. E o que isso significa é o seguinte, à medida que eles ganham mais, eles estão comendo mais e melhor, expansão brutal de demanda de alimentos, que vai continuar, porque ainda tem 300, isso são dados do Banco Mundial, tem 300 milhões de chineses que nessa década devem sair do campo, ir para cidades e fomentar esse movimento. E depois que eles tiverem feito essa migração,
e haja chinês para fazer essa migração, a gente vai ter uma substituição. Sai de campo Xing Li, o chinês, entra em campo Krishna, Índia. A Índia é a China amanhã. A Índia tem uma população do tamanho da China, mas mais do que isso, mais pobre do que a China. Quando o sujeito é muito pobre e ele melhora de vida, a primeira coisa que ele faz é comer mais e melhor. Isso significa demanda por alimentos. Isso significa o interior do Brasil crescendo mais. Isso significa o Brasil exportando mais e a economia brasileira ficando mais forte. Isso significa dezenas de milhões de brasileiros e de várias outras nacionalidades, pessoas emergindo, entrando na classe média ou mais e, por consequência, conseguindo consumir mais, porque antes a renda era muito baixa. É por isso que eu dizia que aquele fenômeno que a gente viu antes deve continuar. E isso é importante porque explica uma outra coisa. Porque muita gente, quando me vê falando com otimismo com relação às perspectivas para os próximos anos do Brasil, confunde e fala: Ricardo, isso quer dizer que então você acha que o governo Temer vai fazer tudo certo? E a resposta é absolutamente não. Eu não acho que tem chance nenhuma do governo Temer fazer tudo certo. Mas o governo Lula fez tudo certo. E lembrem que em todos os anos, tirando o ano da crise internacional, a economia brasileira tinha expectativas cada vez mais altas e crescimento além das expectativas, surpresas positivas. Para que isso aconteça de novo no Brasil, a gente tem que fazer uma coisa. Precisa colocar em ordem as contas públicas e, se além disso a gente começar a resolver problemas de falta de competitividade, tratando de reforma trabalhista, reforma tributária, atrair mais investimento em infraestrutura, melhorar a regulamentação, diminuir burocracia, esse ciclo pode ser maior, mais forte e mais longo. O fato é que a gente tem tudo para entrar em alguns anos mais positivos. E aí eu queria encaixar como entra a tecnologia e a era da informação no meio desse cenário brasileiro. O que a gente teve é que uma tremenda revolução que a maioria não conseguiu entender o tamanho da magnitude nos últimos 15 anos. Esse gráfico que eu vou pôr para vocês, ele é curtinho, ele só tem 2015 anos, e ele mostra duas coisas. No eixo Y, na altura do gráfico, está o tamanho da população de todo o planeta em bilhões de pessoas. O tamanho das bolinhas, ele mostra a renda per capita anual em dólares. No ano zero, por exemplo, a renda anual era de 467 dólares e a população do mundo eram só 200 milhões de pessoas. Vamos avançar. 1850 anos depois, a população do planeta cresceu pouco e a renda também. Porque a renda só cresce quando a produtividade cresce. E produtividade cresce com duas coisas. Aliás, com três. Menos burocracia, é uma coisa que ajuda muito a aumentar a produtividade. Mas tem mais duas. Educação e máquinas e equipamentos. Entre 1700 e 1850 aconteceu a primeira revolução industrial. Começaram a usar a máquina a vapor e isso ajudou um pouco. O que ajudou muito é o que vem na sequência. Eletricidade, automóvel. E sem falar na revolução que vem em saúde com o descobrimento da penicilina. Resultado, as pessoas começam a viver mais. E vivendo mais, elas, além disso, vivem mais e com mais produtividade. Resultado, em 150 anos, entre 1850 e 2000, a renda das pessoas aumentou muito mais que toda a história da humanidade até então. Agora, mudança mesmo aconteceu nos últimos 15 anos. Quando a gente somou dois grandes processos, o primeiro que eu comentava antes, que eu chamo de aceleração da globalização, que é o efeito de 2,5 bilhões, mais do que isso, de pessoas de Índia e China sendo incorporados à economia mundial, somados com da era da informação, a gente teve o seguinte. Nos últimos 15 anos, quintuplica a renda per capita no mundo. Calma. Estou falando o seguinte. Nunca na história da humanidade a gente viveu num período de tanta geração de riqueza e, por consequência, de oportunidade. Segundo, isso está sendo dirigido pela tecnologia. Terceiro, lembra que eu falei aquele primeiro gráfico do começo que dizia que de cada 4 dólares que cresceu a economia mundial de 2001 para cá, 3 foram em mercados emergentes? Então eu estou falando o seguinte, nós estamos na hora certa, no lugar certo, o Brasil e outros países emergentes é onde isso tem acontecido e vai continuar a acontecer,
O Brasil ficou de fora dessa festa nos últimos anos por uma série de erros de política econômica que aos trancos e barrancos, e bota tranco e barranco nisso, estão sendo revertidos, pelo menos do ponto de vista de política econômica. Na política tem problema que não acaba mais ainda, mas na parte econômica a gente está colocando a casa em ordem. O resultado disso aqui é: nunca tivemos tanta oportunidade. Como é que a gente aproveita? Aí entra o papel da tecnologia. Isso aqui é uma pesquisa feita pelo Idea Lab, que é uma aceleradora que lançou já várias empresas americanas que se tornaram empresas que valem bilhões. E eles queriam saber qual é a principal razão que faz uma empresa ter sucesso. Fizeram uma pesquisa com as empresas que eles lançaram, 250 empresas deles, e mais 250 empresas que são as mais valiosas do mundo, as maiores empresas globais. E eles listaram a principal razão. Vocês veem que aquela soma dá mais que 100%, porque às vezes eles acharam que não foi uma única razão de sucesso, foram duas as principais. O que tem de importante é que a conclusão que eles chegaram é que a coisa mais importante que existe para uma empresa fazer sucesso é quando ela faz o que faz. Como assim? A gente podia contar dois exemplos de grande sucesso do mundo digital recente. O primeiro é o Airbnb. Para quem não conhece, o que ele faz é transformar a casa ou apartamento de cada um de nós, potencialmente, num quarto de hotel. Então, eu, Ricardo, que moro em São Paulo, resolvo que vou passar um final de semana no Rio de Janeiro. E aí eu tenho duas coisas que eu posso fazer. A primeira, no Rio, em vez de eu ficar num hotel, eu posso, se quiser, ficar na casa de alguém que está alugando a sua casa através do Airbnb. Mais do que isso, eu posso alugar a minha casa, já que eu não vou estar aqui, e aproveitar e faturar uns trocados. Não está fácil para ninguém. Isso aqui, no começo, muita gente desconfiou, falou: essa empresa não vai dar em nada. Na mesma época, mais especificamente no mesmo ano, eu estou falando de 2008 para 2009, foi lançado uma outra empresa que os taxistas aqui no Brasil tornaram muito conhecidos de todos nós, o Uber, que faz com o carro a mesma coisa que o Airbnb faz com a casa. Os dois estão no que se chama economia compartilhada. Você compartilha algo que você tem e transforma isso numa fonte de renda. E por outro lado, isso possibilita que as pessoas não precisem comprar. De repente o cara não precisa comprar um carro, ele usa sempre o Uber por aí. O que o Uber faz é, quando você está indo para algum lugar, em vez de você pegar um táxi, você pega um carro de alguém que te leva até lá e paga essa pessoa. O carro virou uma fonte de renda, como seria para um taxista. O que tem de importante aqui é que quando lançaram essas duas empresas, ninguém acreditou nelas. Que é mais ou menos a situação com relação ao Brasil hoje. Acreditar no Brasil depois dos últimos anos parece uma loucura. O que aconteceu é que, exatamente porque ninguém acreditou, essas empresas tiveram dificuldade de conseguir financiamento para se lançar. Isso. Só que elas se lançaram na hora certa. Por quê? Qual era a lógica de quem dizia que elas não iam dar em nada? A lógica era muito simples. Era pensar: será que alguém vai ter coragem de colocar um desconhecido na sua casa ou no seu carro? Não vai funcionar nunca. Eles aproveitaram a crise. 2008 para 2009, os Estados Unidos e a Europa tiveram uma das crises mais graves da história, que aliás atingiu o Brasil, como eu contava antes. No meio dessa crise, a taxa de desemprego nos Estados Unidos chegou a ser mais alta do que é hoje no Brasil. E na Europa, então, nem se fala. Na Europa chegou nos níveis mais altos da história. E nos casos mais extremos, nos casos mais graves, na Grécia, em Portugal, na Espanha, a gente chegou no pico a de cada 100 jovens de 18 a 25 anos, só 15 tinham emprego, 85 não tinham. E às vezes estavam com o carro e a casa parados. Quer saber? Estou precisando de dinheiro, vou experimentar. Experimentaram. Eles gostaram, vários outros experimentaram. Esses caras aproveitaram que a crise venceu a resistência das pessoas, transformaram isso numa oportunidade, e a gente está falando de duas empresas que só têm 8 anos. Mas em 8 anos, o Airbnb hoje vale 120 bilhões de reais, o Uber 240 bilhões de reais. Eu acho que isso deixa claro que quando a gente fala, muita gente fala que crise traz oportunidade, acho que 240 bilhões de reais em 8 anos tá bom como oportunidade. Para mim, em 8 vidas já estaria ótimo. E é mais do que isso. Eu acho que o conceito que eu queria trazer aqui, aproveitando uma expressão
que existe em inglês, que é bounce back. Bounce back é quando você pega uma bola, você bate ela no chão, ela volta. Ela bate de volta. E bater de volta significa recuperar. Recuperação é bounce back. Só que eu queria propor algo melhor. Em vez da gente querer bater para pegar aqui, e se a gente jogasse para bater aqui e pular lá na frente? O que eu estou chamando de bounce forward. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte. Gente, quando eu falo que a economia vai melhorar e vai gerar um monte de oportunidade, muita gente entende de forma errada que eu estou dizendo que os próximos anos vão ser moleza no Brasil. Nunca são moleza. No período que o Brasil cresceu muito, muita gente aproveitou, muita gente fez grandes negócios, mas eu não conheço nenhum que me disse que foi moleza. Não existe moleza. Tem desafio, todo mundo encontra desafio, todo mundo encontra problema. Eu quis trazer um exemplo inspirado pela Olimpíada, ou mais especificamente pela Paralimpíada, que me chamou a atenção. Que é o exemplo de uma ginasta americana chamada Jennifer Bricker, que tinha um sonho de ser ginasta, mas como todos nós, encontrou desafios. O desafio específico, no caso dela, foi que essa ginasta nasceu sem as pernas. Aliás, ela não nasceu ginasta, ela se tornou ginasta, apesar de ter nascido sem as pernas. O desafio não impediu-a de ir atrás do sonho que ela tinha, batalhar demais e conquistar. E é isso que eu queria chamar a atenção e reforçar aqui. O que vocês precisam fazer, como se posicionar para poder aproveitar esse movimento? Primeira coisa é entender o que está acontecendo. Segunda é olhar para essa crise e falar o que a crise me possibilita fazer melhor. Por exemplo, para todo mundo que tem equipe, é hora de qualificar a equipe. E você pode fazer isso de duas formas. A primeira é contratando gente boa. Quando a equipe, há 3, 4, 5 anos, a economia brasileira estava forte, era muito difícil contratar gente boa, porque você não achava. O que aconteceu é que hoje, com a taxa de desemprego gigante, está cheio de gente boa dando sopa. Segundo, você pode investir hoje em treinar sem medo de que você vai gastar muito para treinar a sua equipe e vai perder a sua equipe, porque o cara vai embora, porque tem uma oferta de um concorrente seu. Não está sobrando oferta. Isso aqui significa o seguinte, gente, para a gente fazer algo melhor, a gente precisa jogar fora esse medo, jogar fora o S e transformar num grande cifrão. Como a gente faz isso? Com um produto melhor, com um serviço melhor, com atendimento melhor, com inovação. E isso a gente precisa buscar como fazer. A tecnologia é um dos grandes canais que permite que isso aconteça. Aproveitem, façam acontecer, transformem essa crise numa oportunidade, porque ela está ficando para trás e a gente nunca pode desperdiçar uma crise. Porque senão, na próxima, e as crises são cíclicas, o que eu disse é que a gente vai ter uma melhora por algum tempo. Isso não quer dizer que o Brasil agora vai ser céu de brigadeiro para o resto da vida. A gente bem queria que a vida fosse assim, que nem o super-homem, para cima e avante, mas não é. Ela é cheia de altos e baixos. O que eu digo é que a gente está num momento de inflexão que é para cima. Em algum momento no futuro vai ter uma outra curva para baixo. É hora de surfar isso aqui, aproveitar. A forma de fazer isso é usando as oportunidades e transformando-as em realidade, fazendo acontecer. Se você quiser mais detalhes, eu publiquei recentemente um livro onde eu consigo detalhar mais do que nesses 30 minutos, porque eu estou tão convicto de que a economia vai melhorar, o Depois da Tempestade. Se interessar, eu espero que possa ajudá-lo, como ajudou bastante gente desde o seu lançamento a se posicionar em relação a isso. E por fim, para quem eventualmente tiver interesse, uma vez por mês eu publico um artigozinho de uma página, contando o que eu estou vendo, o que está me chamando a atenção, o que está me surpreendendo, o que a gente precisa ficar de olho, o que precisa acompanhar. Enfim, para quem tiver interesse em receber, é só entrar por esse link, se cadastrar e vocês recebem uma vez por mês essa uma página no e-mail de vocês. Muito obrigado, tremendo prazer estar com vocês, bons negócios e espero que vocês de fato usem a tecnologia para transformar tudo isso em realidade. Obrigado, gente. Tatiana, a bola agora está com você. Obrigado pelo excelente conteúdo, Ricardo. Bom, vamos às perguntas. Um internauta pergunta, no seu best-seller Depois da Tempestade, você estipula que o Brasil verá o início de um ciclo de surpresas econômicas favoráveis. Poderia elaborar onde a iniciativa privada se encaixa nesse cenário e como o governo também pode colaborar?
Bom, um ótimo começo sempre para o governo é não atrapalhando, coisa que no Brasil acontece com grande frequência e nos últimos anos aconteceu ainda mais. O que a iniciativa privada precisa fazer em primeiro lugar é acreditar. Uma das grandes dificuldades para várias das empresas nos últimos anos é que elas se machucaram tanto na crise que elas passaram a acreditar que os próximos anos vão ser péssimos. E eles não vão. Por tudo que eu estava explicando, quer dizer, a gente vai ter uma virada econômica importante gerando um monte de oportunidades. Só que as oportunidades só existem para quem se posicionar. Quem larga na frente sempre leva uma grande vantagem. Então a primeira coisa é entender o que está acontecendo, ver como aquilo afeta o seu negócio específico e, em segundo lugar, se posicionar. O que significa isso? Melhorar o seu produto, melhorar o seu atendimento, melhorar os seus processos, realmente estar mais forte para poder aproveitar tudo que vem por aí. Do lado do governo, algo que ajudaria muito são iniciativas que aumentam a competitividade brasileira. Eu estou falando de uma reforma trabalhista que aumenta a flexibilidade no mercado de trabalho, de uma reforma tributária que coloca um pouco mais de ordem nessa nossa legislação tributária, que é uma grande bagunça, sem falar que olhando mais a longo prazo, a curto prazo é impossível, mas a longo prazo, também a gente precisa de uma redução, inclusive, do que é a carga tributária no Brasil. E a longuíssimo prazo, precisamos melhorar a educação. Essa semana mesmo saiu uma pesquisa chocante que compara o nível de entendimento ou falta de entendimento e habilidades básicas de trabalhadores em vários países. E no caso brasileiro, o que me chocou, a pesquisa foi feita na cidade de São Paulo, 60% daqueles com formação universitária no Brasil não conseguem fazer uma conta que envolva uma fração. Fica complicado a gente evoluir com uma mão de obra que nem essa, o que significa que o Brasil precisa investir em educação e que as empresas, diga de passagem, porque não adianta a gente esperar vir uma nova geração melhor preparada. Nesse meio tempo, as empresas precisam colaborar para melhorar a qualidade da mão de obra também. Perfeito. É investir para quando a oportunidade surgir, estar preparado. É isso aí. Bom, um outro internauta pergunta como os empreendedores de pequenos negócios devem agir para conseguir uma fatia do mercado durante a crise. Bom, a primeira coisa é que em qualquer economia saudável, as micro e pequenas empresas têm um papel muito importante, em particular na geração de emprego. Quem mais gera emprego em qualquer país são os micro e pequenos empresários. Especificamente no caso brasileiro, o que chama a atenção é que no período de 2004 a 2008, a taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas no Brasil foi mais alta do que nos Estados Unidos, coisa que nunca tinha acontecido. Depois, nos últimos anos, foi um Deus nos acuda. Muita pequena empresa fechando, muita dificuldade. E isso machucou demais os microempresários. Por outro lado, muita gente que perdeu o emprego acabou, por opção ou às vezes por falta dela, optando em começar pequenos negócios. Esses caras precisam, em primeiro lugar, se preparar, porque às vezes a gente que entende demais de um assunto e montou alguma coisa naquele assunto, só que não está acostumado com a parte de gestão, com a parte de finanças, precisa se preparar para isso. O Sebrae, por exemplo, é uma das fontes que pode ajudar, mas há várias outras. Segunda coisa que eles têm que fazer é ter uma folga financeira, porque você pode ter alguns períodos, alguns meses, às vezes trimestres difíceis. Se você não tiver alguma gordura que você possa queimar, qualquer pequena dificuldade acaba com esse seu sonho de ser dono do seu negócio. Terceiro lugar, mais do que nunca, os micro e pequenos empresários têm uma vantagem, que é a vantagem da agilidade. Nesse momento em que a economia está dando uma virada, eles têm muito mais facilidade em se posicionar antes do que empresas grandes. É muito mais difícil você virar um transatlântico do que um pequeno bote. Essa pode ser uma vantagem, se bem usada. E eu acho que o momento de usar é agora. Perfeito. Bom, a última pergunta. Em um dos seus artigos você menciona que uma nova revolução de machine learning e inteligência artificial começou e muitos empregos deixarão de existir. Como empresas em geral podem incorporar essas tecnologias? Em primeiro lugar, não tendo medo delas. Uma das coisas interessantes é que muita gente, quando escuta de tecnologia, a primeira reação, e principalmente quando eu falo, não, vários empregos deixarão de existir, a reação inicial é: a máquina vai ter o meu emprego e eu vou ficar desempregado. Não, significa que você vai fazer outra coisa, e talvez muito melhor, muito mais legal. Aliás, esse medo que a máquina ia acabar com os nossos empregos já aconteceu em 1900, quando teve início de robotização. Tiveram várias ondas. No caso do machine learning, já há vários casos, inclusive de pequenas empresas, que usaram isso, por exemplo, para robôs de chats. Então, em vez da pessoa ter que achar informação no seu site, esses robôs, uma vez treinados, encontram para você e te falam: olha, eu sou o Ricardo, por exemplo, vou dar existe um site que faz isso, que é um site de venda de pacotes de presentes para noivos. E o que eles fazem? Ele fala: olha, os noivos gostam disso, gostam daquilo. Pô, legal, eles gostam disso. Não, onde tem? Ah, tem aqui. É uma interação mais natural.
E ao contrário do que a gente imagina, que a gente pensa normalmente algo que é ligado à máquina, vai ser robotizado. Não, ao contrário, você ensina aquilo a reagir como você ensinaria um funcionário ou como ensinaria um filho. E ele aprende. E uma vez que ele aprendeu, ele faz essa parte. E aí, te liberou para fazer o que requer criatividade, coisas diferentes, coisas novas, porque aquilo que a resposta é mais automática, ou que é mais facilmente aprendível, aquilo pode ser feito para você. Enfim, eu vejo como uma enorme oportunidade para quem souber fazer bem. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa olhar, mas que gera uma oportunidade gigante. Excelente. Obrigado, Ricardo. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, em especial ao Ricardo, por estar aqui conosco. Gostaria de continuar as perguntas, mas o tempo está acabando. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas, nós responderemos posteriormente. Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigado. Um grande prazer estar com vocês e obrigado, Tatiana, pela oportunidade. A você e a Zendesk. Nós que agradecemos. Obrigada.